nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo convidou a todos nós a estar aqui esta noite para dar início à festa do nosso padroeiro Santo Antônio, a trezena, que são 13 dias aí celebrando. Todos vocês estão convidados a todos os dias convidar mais alguém para vir participar com a gente, para todos saírem mais enriquecidos e fortalecidos na fé. O amor do Pai nos faz mais forte em torno da palavra, a luz da palavra, a sabedoria da palavra. E o Espírito Santo nos convida a todos nós, a santificação esteja convosco. Como é bom te reunir no amor de Cristo, para celebrar, para agradecer e suplicar o que tanto precisamos, mas a atenção de escutar. Quantas vezes nós temos dificuldade de escutar? E por isso aprendemos pouco, amadurecemos pouco. Quem nem escuta, não aprende, não entende, não compreende e se acha. E acha que sabe tudo, que pode tudo. E vai pisando alto sem saber onde está pisando. E hoje, celebrando a temática, Santo Antônio, modelo de vocação. Já percebeu, já descobriu qual é a sua vocação de homem, de mulher, de cidadão, cidadã? Toda árvore tem o objetivo de dar frutos. Já descobriu quais são os seus frutos? Que Deus quer de você, confiou em você dar esses frutos? E Ele nos escolheu a cada um de nós com muito amor e carinho. E nos enviou este mundo para dar frutos, como Santo Antônio. Quais foram os frutos que Santo Antônio deu? Tantas virtudes de bondade, de misericórdia, de solidariedade. Era um homem de grande eloquência, discursos, sabedoria e conhecimentos, mas se igualava os humildes, os pobres. Rezemos. Tenha presente as intenções, os corações de todos vocês, nossos irmãos e irmãs, que virão celebrar essa noite, todas as comunidades que estão em sintonia, por os meios de comunicação sociais, também lá já com material para estar rezando, o texto, refletindo, com as mesmas temáticas que vamos celebrar aqui às noites. As nossas comunidades também recebeu a missão e o envio para essa, estar celebrando em comunhão com todos nós. Que a paróquia, gente, não é a comunidade matriz. A paróquia é todas as comunidades que formam a paróquia, todos os fiéis desse município, desta paróquia que forma a paróquia de Santo Antônio. Aqui é a comunidade matriz, que tem todas as outras como filiais para formar a paróquia. Hoje também a igreja celebra a festa São Justino, mártir. Então a gente começa hoje com as trezenas de Santo Antônio, celebrando a festa de São Justino, um leigo, filósofo, pesquisador da verdade, apaixonado pela verdade. Mas o interessante é que ele foi encontrar a verdadeira sabedoria na fé cristã. Ninguém encontra a verdadeira sabedoria se não for na fé cristã. Só em Cristo encontra a verdadeira sabedoria. Que sabedoria é essa que chama verdadeira? Aquela que busca entender e compreender a todos, enquanto que as outras excluem esse sim, esse não. E a de Cristo não, inclui a todos. Não perder um sequer. Essa é a verdadeira sabedoria. Enquanto nós cristãos, se diz cristão, reza o Pai Nosso, falsionado à cruz, olha para o outro com indiferença, não está entendendo da fé cristã. A verdadeira sabedoria está numa sabedoria mesquinha, egoísta, humana, individualista, intimista. E a sabedoria cristã não, ela é aberta. Ela é luz do mundo, é sal da terra. É sal do mundo, para dar gosto do mundo. Então vamos enriquecer aqui, desejo que nessa trezena de Santo Antônio, nós, nesses 13 dias, saímos mais fortalecidos, mais enriquecidos, mais motivados, como discípulo missionário, numa igreja sinodal em saída, não fixa, mas em saída, em qualquer lugar que esteja aí fora, na feira, na viagem, no trabalho,
lá está um cristão, a cristã, vivendo a sabedoria da espiritualidade cristã. Um exemplo, Santo Antônio, grande modelo de exemplo de vocação, a serviço de todos com as suas grandes virtudes. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele. E constituiu 12 para que se ficasse com ele, a fim de enviá-los e pregar, e para que tivesse autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e o irmão de João, deu o nome de Boanerge, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Zelota, e Judas Iscariote, aquele que entregou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar, quem quiser e puder. Boa noite a todos. Saúde e alegria. Para todos nós daqui do mundo inteiro, são filhos e filhas de e Deus quer todos os seus filhos em qualquer lugar que se encontrem, em qualquer circunstância da vida, na paz, na harmonia, porque Deus está sempre presente ao nosso lado, no meio de cada um de nós. Por isso, nunca se acha que está sozinho, porque quando está sozinho, agradeça a Deus nesse momento. É oportunidade ímpar, próprio de você sentir realmente Deus, não ter nada, mas ter tudo, ter Deus. Nós estamos celebrando aí, iniciando, fazendo a abertura do trezenário do nosso padroeiro de Santo Antônio, e com essa temática de hoje, Santo Antônio, modelo vocacional, da vocação. Vocação é um chamado, alguém que chama, alguém que responde. E vocês viram bem claro nas duas leituras de hoje. Na primeira leitura, Samuel foi chamado por 3 vezes. No Evangelho, Jesus chama o que eles bem quis, o que eles quis, que eles sabiam que poderia estar com ele. E é sempre um chamado. Em nossas casas, quantas vezes os pais começam desde criança, já chamando, desde ali que nasce, já chamando o filho. E os filhos também chamando os pais, pai, mãe. E os pais chamam pelo nome. E Jesus chamou cada um pelo nome. O nome nosso estão registrados no livro do céu pelo batismo. No dia que é batizado, ali registra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no livro do céu, que ninguém rouba, ninguém toma, ninguém nem atrás, nem nada. E por isso nós é registrado ali como sacerdote, profeta e rei. Nós somos registrados com esses títulos, 3 títulos: sacerdote, profeta e rei, para a vida eterna. Então todos vocês são batizados, já estão registrados e configurados nesse livro que cabe todo mundo com seu nome e seus títulos. Os títulos: doutorado, sacerdote, profeta e rei. E hoje, celebrando esse dia temático de também dia de São Justino, um leigo, filósofo, muito interessante. Ele é apaixonado pela verdade, mas buscava pesquisar muito sobre a verdade e nunca encontrou a verdadeira sabedoria. Pesquisar a verdade, que a filosofia é a busca da verdade e nunca encontra ela completa. Pronto. Quando descobre que é isso aqui, deixa ser a filosofia, já passa uma ciência exata. Então ele pesquisava. E aí na fé cristã, ele encontrou a verdadeira sabedoria. Que a verdadeira sabedoria está realmente numa fonte inesgotável, que é Jesus, que é Deus. E Santo Antônio, São Justino, encontrou muito bem em Jesus Cristo essa espiritualidade de viver suas vocações. Então era um leigo filósofo, e por causa de encontrar na fé cristã a verdadeira sabedoria,
conseguiu ter muitos que aderiram a ele, e aí ele foi martirizado pela fé cristã, pelo imperador, na época, lá de Roma, Marco Aurélio. E aí ele foi martirizado porque a fé cristã não podia ser testemunhada com a verdade, com segurança, com convicção aberta, assim mesmo. Tinha, se tivesse, era guardada, escondida. Como muitos de nós hoje têm a fé cristã, mas lá fora é um qualquer. Não é luz, não. Se for uma luz meio apagada, é um sal sem insosso. No trabalho, na viagem, quantas vezes é um sal insosso, uma luz meio apagada, e não é aquela luz, sal da terra, luz do mundo, vivendo a sua vocação que Deus nos deu. E São Justino foi viver essa fé cristã, essa sabedoria aí, provocava o sistema da época, que não permitia a fé cristã ser divulgada, ser propagada, e ele vivia dessa fé e conseguia muita gente aderir aí. O imperador não permitiu e mandou martirizar ele e outros companheiros. Muito bem. Hoje, celebrando aí com essa temática, Santo Antônio, modelo de vocação, por que esse modelo de vocação? Porque em Santo Antônio, ele realmente viveu o projeto salvífico, fielmente o projeto de salvífico de Deus. Ele foi tão fidedigno no projeto de Deus, que aí ele tornou um modelo, não só para a igreja, mas especialmente para os leigos e leigas em geral. Tanto que hoje o Conselho Leigo Nacional do Brasil tem esse modelo de Santo Antônio como viver a sua espiritualidade laical. Esse modelo de servir, de estar disposta a ser solidário com todos e tudo, e não com isso ou aquilo. Então, encontra em Santo Antônio esse modelo de vocação do servir. E, como eu coloquei aqui na motivação do perdão, ele, mesmo sendo doutorado, sendo um grande, eloquente nos seus discursos, sabedoria, mas era uma pessoa que mais servia na congregação, que ele participou, que São Franciscano, depois a outra que ele tornou ali. Então ele servia assim de uma forma igual qualquer um, no meio dos outros, e ele deveria estar lá separado, não, estava junto com todos, até lavar banheiro, lavar louça, cozinhar, e principalmente a serviço dos pobres. Tudo que sobrar não deixar de desperdiçar para levar para os pobres, quem estava passando fome. Ele tinha uma preocupação tão grande com os pobres, com as crianças, os órfãos e tudo mais, como ontem celebrado também. A festa de Santa Aníbal, lá na comunidade Veredinha, um homem também apaixonado por servir aos pobres, principalmente os órfãos, crianças, os adolescentes. Interessante, esses 3 dias está bem imbuído uma coisa com a outra. Santa Aníbal ontem, hoje São Justino, a questão da verdade, da sabedoria do serviço Santo Antônio aos pobres. E na primeira leitura de hoje, Samuel, 1 Samuel, ele veio chamado 3 vezes. Eu fiquei pensando, refletindo, quantas vezes você foi chamado por Deus e não escutou o chamado de Deus, mas escutou o chamado dos homens, dos outros. Samuel não escutava o chamado de Deus. Eli, você me chamou, o Senhor, você me chamou, que chamava Eli, que era o seu chefe. Ele chamava, o Senhor, você me chamou? Não, não te chamei, não. O Senhor tornava ir deitado, dormir. O Senhor me chamou? Não, não te chamei, não. Aí na 3ª vez ele percebeu, não. Javé, Deus está chamando ele. Aí olha, se ele chamar de novo, você fala, Senhor, fala que o teu servo te escuta. Fala que o teu servo te escuta. E hoje, qual é o tempo que a gente tem para escutar Javé, Deus, a palavra de Deus, no dia a dia? Até ali, Eli não sabia escutar, Samuel não sabia escutar a palavra de Deus, só sabia escutar o seu chefe. Era dominado por ele, entendia tudo pelo seu chefe, mas não tinha liberdade, a autoridade de escutar a Deus ainda. Como as crianças, muitas vezes, aprendem a escutar Deus pelos pais e os padrinhos. Se os pais e os padrinhos não ensinar as crianças a escutar Deus, vai sempre escutar eles, dominado por eles, manipulado por eles, e não fazer a vontade de Deus. Porque tem que ficar muito atento, gente. Não fazer com que as pessoas escutem você, mas o Deus que quer falar por meio de você.
Você, pai, padre, leigo, animador, não se coloca no lugar de Deus, mas como instrumento de Deus, como a planta, não dá o fruto para ela, a gente quer se colocar. Não faça isso, está perdendo tempo e vai quebrar a cara e chegar a lugar nenhum, sofrer sem necessidade, porque o outro vai um dia, vai decepcionar com você, que você é humano, é pecador, é mortal, vai morrer. E aí? Acabou o Deus dele. Acabou a verdadeira mãe, o verdadeiro pai, que era ele, era o Deus. A mãe e o pai, não é. Ali está o instrumento de Deus, a ferramenta de Deus, para a gente aprender o que o outro tem de Deus para nos dar. De graça, como o sal não é para ele, a luz não é para ela. É para iluminar, assim também deve ser a missão que Deus nos confiou. Então, aí, Eli entendeu muito bem, falou, se chamar de novo, você responde, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E seria bom todo dia ao amanhecer, com consciência de filho de Deus, por consciência de homem e mulher de fé, de sacerdote, profeta e rei, homens e mulheres, dissesse a mesma coisa, fala, Senhor, que o teu servo, tua serva te escuta, fazer a tua vontade nesse novo dia. Estou aqui, Senhor, fazer a tua vontade. E não se preocupar. E vai, quando você quiser. Mas coloca primeiro a serviço da Mestre Senhor. Ele vai te, tudo se fazer, você vai sentir leve, suave em fazer. Ao contrário, você pode fazer tudo, mas chega extasiado, lamentoso, queixoso, não satisfeito, não realizado, porque você fez com suas forças. E suas forças são frágeis demais, pequena nossa. Se não for por Deus e com Deus, acaba o quanto esgota, envelhece, apodrece e acaba, enfraquece, não tem para onde correr. E com Deus não, cai por terra, levanta, renasce, redime e salva. Porque com Deus tudo é possível, agora sem Deus, por mais que se acha, chega a lugar nenhuma mais cedo possível. Está condenada a se acabar, a se limitar por ali mesmo. Pois nunca deve se achar, se colocar sempre, está aqui, Senhor, o teu servo. E Samuel fez muito bem isso. No texto do Evangelho, Jesus sobe ao monte e chama o que ele bem quis. Vinha tantos, ele chamou o que ele bem quis. Aí chamou todos os apóstolos, 12 apóstolos, e enviou com a mesma autoridade. Não deu o que ele não tinha, deu o que ele tinha para dar. Vocês vão e façam o mesmo. Em outros textos do Evangelho, vocês vão e façam o mesmo. E é isso também. Os pais chamam os filhos e envia para ir ao mundo. O padre chama os catequistas e envia para ir a catequizar, pregar, anunciar a boa nova. E não ficar aí na omissão, não sei, quem sabe, se dá, não deu, né? Não, se Deus quisesse, Deus sempre quis e dá, quando a gente coloca na posição de Deus. Nenhum de nós, por mais sábio que seja, por mais forte que seja, se não for fazer a primeira vontade de Deus, observe, vocês veem na história por aí, em que lugar chega? Sem Deus. Se com Deus não é fácil, tem todas as provações, o desafio do dia a dia, para você testar a sua fé, o seu conhecimento de Deus, e sem Ele. Jesus foi testado, São Justino, Santo Antônio, testado várias vezes, pelos próprios familiares mais próximos. Foi testado. Você acredita em quem mesmo? Você está fazendo a vontade de quem mesmo? Você é servo de quem mesmo? De que time você é? E aí eles provaram, passaram como a fé cristã, a espiritualidade cristã, a sabedoria cristã é provada como ouro no fogo. Mas aí é verdadeiro. Se for provado, é verdadeiro. Se não, é descartável, que não é verdadeiro, vai se condenar a si mesmo. Então, vamos pedir hoje, por intercessão de Santo Antônio, esse modelo de vocação, por se colocar e responder com fidelidade, com amor, o chamado de Deus para servir. E Deus chama cada um de vocês pelo nome, igual nós chamamos nossa casa, o outro, nós não chamamos pelo assinatura. Jesus chamou pelo nome, Deus chama cada um de vocês, a mim, todos os dias, a cada manhã, a cada noite. Amanhã tem isso que você fazer. Amanhã tem como os pais fazem com os filhos, professores. Amanhã tem isso, amanhã tem prova, amanhã tem isso. Deus faz, agora a gente escuta, não escuta os homens. Até ali Samuel não escutava. Até aqui os que Jesus tinha escolhido não escutava ainda.
Pensava como as coisas do mundo, queria fazer como a vontade do mundo. A partir dali, eles não recebeu o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder de fazer e pregar a boa nova em todas as partes e fazendo o que era possível fazer, como Deus colocou para fazer. Que Deus nos ajude nessa presença de Santo Antônio, a todos os fiéis dessa paróquia, a todos os fiéis, inclusive de outras congregações, de outras igrejas também, na espiritualidade do Cristo. A exemplo de Santo Antônio, a ser mais humilde, mais fraterno, mais solidário, mais a unidade na diversidade, em tudo e com todos, como irmãos e irmãs, que é o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo Cristo. E Santo Antônio deu esse exemplo, São Justino também. Quem busca a sabedoria de Cristo, entende, vive bem, fazendo isso e sendo isso no mundo. Que nos ajude a viver assim, essa vocação que Deus deu para cada um de vocês, e respeitar a vocação de cada um. Não fazer que o outro seja igual a mim, e nem que eu seja igual aos outros, respeitando a vocação que Deus te deu, ser homem e mulher, na sua vocação, cidadão, profissional, que seja que for, viva a sua vocação, faça com amor, com prazer, com alegria. E assim você sai cada dia mais fortalecido e realizado, que você não está fazendo para o mundo, mas para Deus, servo de Deus, serva de Deus, e não do mundo. Está no mundo para servir a Deus.